natural que o lado ucraniano vai contar a vitória, vai mostrar as provas e vai mostrar tudo isso como uma grande vitória. E de fato é. De todos os ataques aí, desde o início da guerra, nesses 3 anos de conflito, parece, pelo que eu acompanhei no noticiário, que esse seria o mais relevante, o mais impactante, né? O que mostra uma articulação da Ucrânia, uma força da Ucrânia admirável. O canal é Área Militar e nós vamos pro vídeo de geopolítica, beleza? Mano, volta. Pode colocar aí, mostra aí o vídeo. Área Militar, já deixei meu like. Tensão, Ucrânia lança maior ataque aéreo e atinge 34% da frota de bombardeiros nucleares da Rússia. Então vamos nessa. A Ucrânia lançou um ataque de drones em grande escala contra bombardeiros militares russos na Sibéria, atingindo mais de 40 aviões de guerra a milhares de quilômetros de seu próprio território. Isso foi afirmado pela própria autoridade de inteligência da Ucrânia, após contrabandear os drones para próximo do perímetro dos campos de aviação escondidos nos telhados de contêineres em caminhões. Na véspera das negociações de paz, o ataque de drones a 4 campos de aviação separados foi parte de uma forte intensificação da Guerra de 3 anos, com a Rússia lançando ondas de drones contra a Ucrânia, enquanto Moscou disse que o descarrilhamento de trem recentemente na Rússia foi causado por sabotagem que tirou a vida de 7 russos. Foi então que na tarde do último domingo, 1º de junho, militares russos de campos de aviação estratégicos, nucleares e convencionais foram surpreendidos com muitas explosões e destruições, com aviões de guerra permanecendo em chamas. Entre as mais de 40 aeronaves atingidas estavam os bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22 e aeronaves de guerra eletrônica A-50EW, que a Rússia usa para disparar mísseis de longo alcance contra cidades ucranianas de forma muito precisa. A Agência de Inteligência Doméstica da Ucrânia, o SBU, disse que atingiu aviões militares russos no valor combinado de 7 bilhões de dólares na onda de ataques de drones. O tenente-general Vasil Maliuk, o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, foi fotografado inspecionando os alvos em mapas durante o ataque de drones contra diversas bases aéreas na Rússia, operadas pela aviação estratégica de longo alcance da Força Aérea Russa, uma operação militar excepcional cinematográfica apelidada de Spiderweb, ou Operação Teia de Aranha. À frente do comandante é possível observar os layouts de diversas bases aéreas, bem como o que provavelmente são os pontos fracos dos bombardeiros estratégicos de longo alcance russos Tu-95 e Tu-22M. Segundo informes do próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ao todo, 117 drones foram empregados no ataque, que atingiram 34% da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. Sabemos, é claro, que houve muitos danos, mas se essa extensão de fato for confirmada, o ataque marcará o ataque de drone mais danoso na história de uma guerra com o uso de drones, em meio a uma escalada das incursões transfronteiriças antes de uma nova rodada de negociações diretas em Istambul, na segunda-feira, na Turquia. A Ucrânia divulgou imagens que mostram os ataques, nas quais várias aeronaves de grande porte sendo destruídas, que pareciam ser bombardeiros Tu-95 que estavam em chamas. O Tu-95 foi originalmente desenvolvido para transportar bombas nucleares e agora lança mísseis de cruzeiro. Vários meios de comunicação russos e ucranianos relataram que a Ucrânia realizou a operação lançando drones e caminhões estacionados muito próximos de campos de aviação militares no interior da Rússia. As autoridades ucranianas informaram à imprensa que a operação de codinome Spiderweb estava em preparação há pelo menos 18 meses. Os drones foram inicialmente contrabandeados para a Rússia e posteriormente escondidos sob os tetos de pequenos galpões de madeira, que foram carregados em caminhões e levados até o perímetro das bases aéreas. Uma verdadeira operação hollywoodiana. Os painéis do teto dos galpões então foram levantados por um mecanismo acionado remotamente, permitindo que os drones decolassem e iniciassem o ataque. Relatos da mídia disseram que o presidente Volodymyr Zelensky supervisionou pessoalmente a sofisticada operação Spiderweb. Na noite de domingo, ele agradeceu a todos os envolvidos na operação,
Acrescentando, estávamos preparando a operação há mais de 1 ano e meio. O planejamento, a organização e todos os detalhes foram perfeitamente elaborados. Posso afirmar com certeza que esta é uma operação completamente única. Segundo Zelensky, o escritório da operação da Ucrânia na Rússia estava localizado bem ao lado do escritório do FSB, o Serviço de Segurança Nacional, uma espécie de polícia secreta da Rússia. No total, segundo Zelensky, 117 drones foram usados na operação, bem como um número correspondente de operadores de drones também estava trabalhando. 34% dos porta-mísseis e cruzeiros estratégicos nos aeródromos foram atingidos. Nosso pessoal estava operando em diferentes regiões russas, em 3 fusos horários, e nosso pessoal foi retirado do território da Rússia na véspera da operação, e agora estão seguros. Aqueles que nos ajudaram, disse Zelensky. Fotografias divulgadas por autoridades de segurança. Bom, cara, vamos lá. Olha só que coisa, hein? Bom, desde o início da guerra tem sido de destaque o uso do drone, né? E o que está sendo falado aí é que a Ucrânia, 18 meses já antes, iniciou essa operação, colocou pessoal, o escritório do lado, furou a inteligência russa. Esses caminhões com os drones foram plantados lá em pontos estratégicos e o material humano da Ucrânia foi extraído, retirado no dia anterior da operação. E aí foi tudo ativado, né, por mecanismo de inteligência artificial. 167 drones. Cada drone tem um custo ali aproximadamente de 3 mil. E o prejuízo para a Rússia teria sido de 7 bilhões. 3 mil para 7 bilhões é brincadeira, né? Mas são 167 drones, né? E aí, 18 meses e a comunicação da Ucrânia, né? Mostra vídeo, mostra os ataques, né? Para poder confirmar o ataque. E você vê aqui, ó, 5h45 eu parei o vídeo. Mas olha essa cena aqui. Essas cenas, né? Dos ataques. Tu vê o efeito do drone, né, cara? Agora, como é que o drone sobrevoa? Como é que o sistema de defesa não pega? Como é que os caminhões chegam lá? Mas, levando em consideração que tudo isso aconteceu, olha a destruição do drone. O que um dronezinho pode promover? Em chamas. O Tu-95 foi originalmente desenvolvido para transportar bombas nucleares e agora lança mísseis de cruzeiro. Vários meios de comunicação russos e ucranianos relataram que a Ucrânia realizou a operação lançando drones e caminhões estacionados muito próximos de campos de aviação militares no interior da Rússia. As autoridades ucranianas informaram à imprensa que a operação de codinome Spiderweb estava em preparação. No passado isso nunca aconteceria, né, cara? Então, tu nunca perderia um bem desse valor, dessa importância, facilmente. Hoje não, porra. Hoje o cara vai lá com um dronezinho. Olha, parece que é fácil, né? Mas foram 18 meses montando essa operação. Tu viu sobre isso, mano, Val? Tá acompanhando? O que Cara, tu achou, cara? eu vi uma repercussão sim no final de semana aí, ontem e hoje, a rapaziada falando ali do cavalo de Troia, né? Mas eu não peguei muitos detalhes, não sei o que o vídeo vai falar. Vou deixar pro final do vídeo fazer algumas pontuações, né? Mas que isso daí é uma coisa de fato cinematográfica, irmão. O comandante ali, o governo russo, nunca iria acreditar, nunca iria levar em consideração um ataque desse, né, em território russo, cara. Isso, cara. Isso é uma baixa, né? Cada aeronave dessa custa, porra, muito dinheiro, irmão. Imagina o prejuízo. 7 bilhões de dólares total do prejuízo. É. 7 bilhões de dólares. E o drone, 3 mil reais, 500 dólares. Menos de 500 dólares. Agora, cara, é isso, né? O drone, ele tem a capacidade, né? Não precisa de humano, né? Ele foi ativado
no momento certo ali, tudo programado. Só que o homem levou o drone até lá, né? Nesse sistema aqui, olha aí. Aqui, nessa parte do vídeo, tá mostrando a estrutura do caminhão, né? Das carretas. Vamos ver. As ucranianas mostraram as dezenas de drones, quadricópteros de curto alcance empilhados em uma instalação industrial. Outras imagens mostraram os galpões de madeira com os painéis metálicos do telhado removidos e os drones posicionados nas cavidades entre as vigas do telhado. Um vídeo separado, publicado em canais russos do Telegram, pareceu mostrar galpões iguais na traseira de um caminhão com os painéis do teto no Olha chão aí. e pelo menos 2 drones saindo do topo dos galpões e voando. O canal russo Mash, no Telegram, com ligação com os serviços de segurança da Rússia, publicou imagens que pareciam mostrar homens na região de Irkutsk, na Sibéria, subindo em um dos caminhões na tentativa de impedir o lançamento dos drones. Desde o início da invasão em larga escala em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem sido cronicamente superada pela Rússia em termos de poder de fogo militar, mas desenvolveu uma frota ágil e considerável de drones de ataque milhões e milhões de vezes mais baratos do que as aeronaves russas. Drones esses usados para atacar o exército e a infraestrutura energética da Rússia. A base aérea de Belai, atacada no domingo na região de Irkutsk, fica a mais de 4.000 quilômetros da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo confirmou que várias de suas aeronaves militares pegaram fogo no ataque nas regiões de Murmansk e Irkutsk. Acrescentou ainda que não houve vítimas e que vários participantes foram presos. Em março, a Ucrânia disse que havia desenvolvido um novo tipo. Não, ainda tem isso, né, cara? Que a guerra informacional é 100%, pô. A propaganda é absoluta, porque não tem baixa de civil, né, cara? E quando tu manda um bombardeio, quando tu manda é totalmente diferente. O ataque pegando base ali, explodindo tudo e vai civis. Agora não, o drone vai lá e danifica uma área pequena, mas que não utiliza a aeronave. De milhões. De muitos milhões, né? Porque o total dá 7 bilhões. Cara, e outra coisa, né? Tu viu? 4.000 quilômetros de distância da Ucrânia. Prestou atenção nessa parte? 4.000 quilômetros. Por quê? Porque os caminhões foram transportados ao longo de tempo. Olha lá. Pela Rússia em termos de poder de fogo militar, mas desenvolveu uma frota ágil e considerável de drones de ataque milhões e milhões de vezes mais baratos do que as aeronaves russas. Drones esses usados para atacar o exército e a infraestrutura energética da Rússia. A base aérea de Belai, atacada no domingo na região de Irkutsk, fica a mais de 4.000 quilômetros da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo confirmou que várias de suas aeronaves... Mais de 4.000 quilômetros da Ucrânia. Então, parceiro, o caminhão saiu lá do sul, lá do Rio Grande, foi levando soja, aquele tampo ali com drone, subiu, chegou lá no Nordeste, mano. Sei lá, Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Sul pro Rio Grande do Norte. O caminhoneiro estacionou num posto lá de gasolina, perto da base, foi embora. Foi pra Ucrânia. Foi pra um outro país mais perto, vizinho, fugiu. De repente, no momento certo, fugiu a aeronave. 167 ataque desse. Agora, e o Putin? O que o Putin achou disso? Natural que o lado ucraniano vai contar a vitória, vai mostrar as provas e vai mostrar tudo isso como uma grande vitória. E de fato é. De todos os ataques aí, desde o início da guerra, nesses 3 anos de conflito, parece, pelo que eu acompanhei no noticiário, que esse seria o mais relevante, o mais impactante, né? O que mostra uma articulação da Ucrânia, uma força da Ucrânia admirável. Mas
o lado da Rússia confirma que teve, mas não vai confirmar nessa magnitude, né? Vamos acompanhar, vamos ver. Naves militares pegaram fogo no ataque nas regiões de Murmansk e Irkutsk. Acrescentou ainda que não houve vítimas e que vários participantes foram presos. Em março, a Ucrânia disse que havia desenvolvido um novo tipo de drone com alcance de até 3.000 quilômetros, sem fornecer mais detalhes, por conta do ataque agora chamado por analistas como Pearl Harbor russo. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, fizeram uma ligação emergencial após os ataques de domingo. Não houve nenhuma menção das partes até o momento que esse vídeo está sendo produzido sobre o teor do assunto. A Rússia foi alvo constante de dezenas de ataques de sabotagem desde que... A Ucrânia disse que fez o ataque sozinho. Não teve ajuda dos Estados Unidos de ninguém. E que é uma operação que já foi iniciada 18 meses para trás. Concretizou agora. Justamente no momento que o mundo todo fala no acordo de paz, né? E eu já falei para você aqui, toda vez que eu venho falar no React, que o lado russo é o lado mais forte, né? E que a Ucrânia precisa equiparar as forças ali para ter um equilíbrio e conseguir chegar na paz. Enquanto o lado tiver muito mais forte que o outro. Agora, esse ataque atingindo 34% da frota de bombardeiros nucleares da Rússia, deixa a Ucrânia em condições, o Putin vai, não, agora eu vou aceitar realmente um acordo de paz aqui porque eu tomei uma baixa absurda. Será? Parece que não. Parece que isso aí teve baixa de exército, teve baixa de material, equipamento. Ele tem, um montão. Agora, é um sinal, né? A Ucrânia pode evoluir? Pode, mas o Putin também pode responder. Qual é a resposta que vai ter? Isso foi ontem. Nos próximos dias, o Putin, a Rússia vai ter que reagir. Afinal, é uma guerra, né? Um conflito. A narrativa ucraniana rodou o mundo hoje. E o êxito ucraniano também, não é só a narrativa, né? O êxito junto com a narrativa, né? Vamos lá. Que Moscou lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022, muitos deles visando sua vasta rede ferroviária. Kiev afirma que as ferrovias são alvos porque transportam tropas e armamentos. Além disso, sistemas energéticos da Rússia também foram alvos dos ataques. A Ucrânia havia se recusado anteriormente a se comprometer a participar de uma nova rodada de negociações diretas na Turquia, mas no domingo, Zelensky afirmou que uma delegação liderada por seu ministro da Defesa, Rustem Umerov, estaria em Istambul. Segundo Zelensky, defini nossa posição antes da reunião de segunda-feira em Istambul, que inclui prioridades para alcançar um cessar-fogo completo e incondicional e o retorno de prisioneiros e crianças sequestradas. Antes do grande encontro entre Ucrânia e Rússia na Turquia, Zelensky apresentou seu memorando de negociação de paz para orientar as negociações da delegação ucraniana, sendo eles um cessar-fogo de 30 dias, troca de prisioneiros de guerra todos por todos, reunião cara a cara entre Zelensky e Putin, não há limites para as forças ucranianas, nenhum reconhecimento de ganhos territoriais russos, pagamentos russos por reparações e as negociações começarão na linha de frente atual. Horas após atacar as bases aéreas russas, a Ucrânia não perdoou e lançou mais um novo ataque de drones contra as principais cidades russas na fronteira. Explosões e atividades de defesa aérea foram vistas e flagradas sob Kursk, na Rússia Ocidental. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se manifestou até o momento em que esse vídeo foi produzido e também foi um dos responsáveis por pressionar ambos os lados para encerrar a guerra e ameaçou desistir caso não o fizessem, o que poderia levar e deixar Kiev totalmente dependente da ajuda europeia. No ano passado, Putin estabeleceu seus termos iniciais para o fim imediato da guerra, exigindo que a Ucrânia desistisse de suas ambições de adesão à OTAN e retirasse todas as suas tropas de todas as 4 regiões ucranianas reivindicadas e controladas principalmente pela Rússia. Como já sabem, a monetização... Bom, você viu aqui, cadê? A exigência ucraniana, né?
Zelensky apresentou seu memorando de negociação de paz para orientar as negociações da delegação ucraniana, sendo eles um cessar-fogo de 30 dias, troca de prisioneiros de guerra todos por todos, reunião cara a cara entre Zelensky e Putin, não há limites para as forças ucranianas, nenhum reconhecimento de ganhos territoriais russos, pagamentos russos por reparações e as negociações começarão na linha de frente atual. Horas após atacar as bases aéreas russas, A Ucrânia quer o quê? Que não reconheça aquele território lá, né? Que a Rússia saia, que a Rússia repare tudo que foi destruído, troca de prisioneiro. Esse é o lado desejado pela Ucrânia. O lado do Putin, o que o Putin quer? Ele não reconhece o Zelensky como presidente, ele quer que mude o presidente. Ele quer que a Ucrânia não entre para a OTAN. Ele quer que aquele território seja considerado como território russo. Que a Ucrânia não tenha militares ali, nada, força militar. Mas o que? Basicamente é isso. Tem mais coisa. Mas olha só, tudo que o Putin quer. O Putin quer o território, não quer o Zelensky, quer outra eleição, quer que seja área de influência da Rússia, não pode entrar para a OTAN. O Zelensky quer a área dele de volta, que o outro tomou. Quer que venha inteligência americana, exército americano, europeu, tudo ali dominado, quer entrar para a OTAN, quer a região toda. Como que esses caras vão chegar no acordo, gente? Que paz é essa que vai ter? Porra, um vai para um lado, o outro vai para o outro extremo. Bom, vamos acompanhar. Mas antes, deixa eu terminar aqui com a publi do canal, que nós estamos reagindo. É umapenca.com, área militar. São as camisas, se você curtiu, acessa aí, vai lá, compra a camisa dos caras, ó. Camisa maneira, ó. Curte, mano, volta. Cara, já usei mais, mas hoje em dia eu prefiro essa aqui, né? Tu tá, Básica, tu né? tá só no básico, né? Pô, básico. No máximo ali uma estampa ali, né? Só pra honrar os nossos também, né? Claro. Mas nem todo mundo pensa igual a gente, né? E o público pode ir lá no umapenca.com/área militar. A ação foi restringida pelo YouTube por conta dos temas sensíveis que eu trato aqui no canal. Por isso, a única forma de contribuir com o meu trabalho é comprando as camisetas com temáticas militares na loja oficial, umapenca.com/área militar. Ou se preferir, pode contribuir diretamente com qualquer valor para o Pix do canal, através da chave canalareamilitaroff@gmail.com. É isso. Agora, mano, volta. Esse foi o vídeo, né? Contando o ataque da Ucrânia, né? Canal Área Militar. Agora tem um outro vídeo aqui. A vingança de Putin. Como responderá ao ataque ucraniano que destruiu muitos de seus bombardeiros? Então, o canal agora é Hoje no Mundo Militar. Eu já vou deixar o meu like. E vamos reagir aqui ao Hoje no Mundo Militar. Já fica a minha dica para você. Deixa a tua inscrição e também o seu like. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como Vladimir Putin poderá responder ao ataque ucraniano que resultou na perda de 34% dos seus bombardeiros estratégicos que estavam destacados em 4 bases aéreas. Neste domingo, 1 de junho, a Ucrânia lançou aquela que ficou conhecida como Operação Teia de Aranha, uma missão de drones altamente secreta que, segundo o governo ucraniano, resultou na destruição de 1/3 das aeronaves russas que estavam destacadas em 4 bases aéreas em diversos pontos do país. E dentre as aeronaves destruídas estão bombardeiros altamente valiosos e muito importantes para o esforço de guerra da Rússia. E o que torna esse ataque ainda mais impressionante é o fato de que ele ocorreu a milhares de quilômetros da linha de frente, atingindo alvos no coração da Rússia. Após a humilhação sofrida com a destruição das suas aeronaves de longo alcance, Putin não demorou a buscar uma resposta forte.
Desde o início da guerra, ele tem demonstrado ser um líder com uma postura autoritária, disposto a recorrer a todas as opções para manter a sua imagem de poder intacta, tanto dentro da Rússia quanto no cenário internacional. E por isso, esse golpe direto à sua força aérea exigirá, de acordo com analistas, uma retaliação imediata e potencialmente violenta. Fontes dentro do Kremlin começaram a circular rumores de que ele estaria à procura de culpados, especialmente dentro do FSB, o Serviço Federal de Segurança, que tem a responsabilidade de proteger a segurança do Estado russo e as suas operações militares. A ação ucraniana ter sido planejada e preparada de um local mesmo ao lado do quartel-general do FSB, em Chelyabinsk, é visto não só como uma falha grave, refletindo uma brecha séria na segurança interna da Rússia, mas também como uma humilhação extra. Para Putin, isso não é apenas uma questão militar, mas também política. Ele precisa manter a sua autoridade diante da elite militar e dos oligarcas que o apoiam, e a humilhação pública pode minar o seu controle sobre esses grupos. Mas além de uma vingança interna, com certeza Putin direcionará a sua fúria para a Ucrânia, o que poderá incluir uma intensificação de ataques a alvos estratégicos e civis na Ucrânia, reforçando a prática terrorista russa de descontar. Cara, quando fala de serviço de inteligência, recente nós vimos o serviço em tese, né, o serviço de Israel, que foi lá e matou o líder do Hamas, que foi participar. Primeiro, teve o do Hezbollah e depois do Hamas. Teve a posse do presidente iraniano, os caras foram recebidos dentro do Irã, o cara morreu. Explodiu lá um prédio, uma casa, no quarto exato que o cara tava dormindo. Todo mundo, meu Deus do céu, caralho, Israel é foda. Primeira coisa. Segunda coisa, aquele serviço lá dos bips. É bip, não é? Como é que é o nome daquele? Pages. Explodiu uns 3.000 ao mesmo tempo, que é o que eles usam para se comunicar. O Hezbollah usa para se comunicar. Porra, eles foram, entraram, conseguiram colocar um explosivo pequeno dentro da bateria e ativados. Mostra uma articulação, um serviço de inteligência absurdo. Agora, fora isso, tô citando Israel, o serviço de inteligência russo, conhecido, né? KGB, todo mundo respeita. Aí a pergunta que fica é: como que, né, agora FSB não conseguiu perceber que tinha uma base aqui, ó, a base da Ucrânia, né, um galpão com os drones, com o fundo falso ali para botar nas carretas, 6 quilômetros do escritório da FSB. Sem dúvida, isso aqui é uma falha e um vexame absurdo, né? Por um serviço tão respeitado, né? E com um histórico tão igual um histórico tão eficaz aí, valioso, né? Como é o serviço de inteligência russo. Putin deve estar puto? Com certeza. Isso mostra uma fraqueza política? Com certeza. Ele vai soltar a raiva dele para alguém? Com certeza. Agora, quer um exemplo desse serviço funcionando? Pô, o avião lá do Prigozhin caiu. Em tese também, né? Tem que falar em tese, porque tudo que vem, né? Tem que falar em tese. Mas o Putin foi lá e simplesmente derrubou. O avião caiu. Caiu com o líder do Wagner Group e com mais outros 10 caras ligados a ele. Então, tem serviço de inteligência para todo mundo, cara. Para todo mundo que tá comprometido com isso, né? Tô me referindo ao Brasil, não tô me referindo a outros países que não estão investindo e dedicando. O russo não tava aqui dentro do Brasil, pô, um documento brasileiro legítimo, não teve uma rede de espiões russos aqui dentro do Brasil? Através dos documentos brasileiros, eles entravam em outros países para cumprir a missão russa?
Agora, a Ucrânia foi lá também e mostrou o DNA russo deles, né? Eu não sei se isso ofende alguém falar isso, DNA russo, né? Mas eles são o mesmo povo lá, né? Eu parei o vídeo aonde, cara? 2 minutos e 44, eu acho. É isso. Vamos lá. Continuando. A sua fúria para a Ucrânia, o que poderá incluir uma intensificação de ataques a alvos estratégicos e civis na Ucrânia, reforçando a prática terrorista russa de descontar nos civis ucranianos os golpes recebidos no campo de batalha. Apesar do ataque ucraniano ter enfraquecido a capacidade russa de dissuasão nuclear aérea, tendo em vista o fato de ter destruído bombardeiros com capacidade nuclear, muito dificilmente Putin optará pelo uso de armas nucleares na Ucrânia. O termo linha vermelha já é muito batido nessa guerra, mas o emprego de armas nucleares é, de fato, uma linha vermelha que nem Putin se atreve a cruzar, pois ele sabe que matar milhões de civis ucranianos inocentes só servirá para transformar a Rússia em um pária completo a nível internacional. A reação militar russa não será apenas uma resposta aos danos diretos sofridos, mas também um movimento calculado para restabelecer a ordem dentro do seu próprio regime. Como eu disse, a principal preocupação de Putin agora é demonstrar força, não só militarmente, mas também politicamente, restaurando a sua posição perante os seus aliados e adversários. A magnitude das perdas russas não pode ser subestimada, e o impacto estratégico vai muito além da simples destruição de aviões. Os bombardeiros perdidos têm um valor estratégico gigantesco. O Tu-95, por exemplo, é um dos bombardeiros mais antigos em serviço, mas apesar da sua antiguidade, foi modernizado e continua sendo uma plataforma crucial para lançamentos de mísseis de longo alcance. Por isso, a perda de qualquer número desses bombardeiros enfraquece diretamente a capacidade da Rússia de projetar poder através. Cara, e o pior disso, né, cara? Um bichão desse aqui, deixa aí, mano, volta. Um dronezinho de $400. Cara, mudou, né? Drone de $400 inoperando um bichão desse aí. Agora, tem quem analise isso dizendo que é um ataque estratégico, um ataque que dá todo o mérito para a Ucrânia, coloca a Ucrânia numa ofensiva ali positiva, mas que poderia ser uma isca, né, para o Putin dar uma resposta mais forte. E aí o Putin dando uma resposta mais forte, né, a Alemanha que já está ali diretamente envolvida, viria os outros países ali da União Europeia e aí teria um motivo maior para que todos esses países entrassem na guerra junto com a Ucrânia de fato. Será? O Putin sabe o jogo que ele tá jogando, em tese ele sabe o jogo que ele tá jogando, né? Ele sofreu baixa, não morreu nenhum civil. Ele vai fazer um bombardeio, vai fazer um ataque nuclear, matando aí civis, assim, sem precedente, né? Desse conflito. O que ele vai atrair? Vai atrair o mundo todo contra ele, né? Então, numa guerra, o cara tem que saber perder também, né? Saber perder e saber levar a guerra do jeito que ele quer. Vamos lá, vamos continuar. Através da sua aviação estratégica, especialmente em missões de ataque à distância, como os ataques noturnos constantes contra alvos ucranianos. O Tu-22M, outro bombardeiro de longo alcance, também foi uma grande perda. Ele não apenas possui um grande poder de fogo, com a capacidade de transportar uma grande variedade de armamentos, como também tem sido usado em missões de ataque a instalações estratégicas, como bases de defesa aérea e sistemas de radar. Né? Algumas fontes ainda relatam a provável perda de um A-50, um avião que é essencialmente um centro de comando aéreo, responsável por coordenar os ataques aéreos e o rastreamento dos sistemas de defesa aérea russos. Com pouquíssimas unidades em operação, a destruição de um desses aviões enfraqueceria não apenas a eficácia das missões aéreas, mas também a capacidade de resposta da defesa aérea russa, que depende dessas plataformas para coordenar as suas ações.
Essas perdas têm implicações de muito longo prazo para a Rússia, pois a produção desses aviões já foi descontinuada há muitos anos. O que significa que, ao contrário de outros sistemas que podem ser substituídos, esses bombardeiros não podem ser facilmente repostos, com a destruição deles representando um vazio na capacidade de ataque a longo alcance da Rússia. Essa situação coloca a Rússia em uma posição de vulnerabilidade, pois além de lidar com a pressão militar crescente na Ucrânia, também enfrenta um cenário em que a sua aviação estratégica está mais enfraquecida agora do que antes do ataque. Essa mudança no equilíbrio de poder aéreo tem o potencial de alterar as dinâmicas do conflito, com a Ucrânia passando agora a ter uma vantagem estratégica temporária no que diz respeito ao ataque aéreo e à capacidade de defesa. Especialistas militares compararam o ataque ucraniano a operações audaciosas do passado, como o ataque dos comandos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, quando a SAS destruiu dezenas de aviões alemães no Egito. Embora o ataque ucraniano não seja capaz de mudar o curso da guerra, foi um golpe profundo para o moral da Rússia e fortaleceu a posição estratégica da Ucrânia. Putin agora se vê em uma posição vulnerável, principalmente em termos políticos internos. As ditaduras são como savanas africanas. Um leão, por mais forte e poderoso que pareça, não pode demonstrar fraqueza nem por um breve instante. Se ele falhar um rugido, outro leão, mais jovem e mais forte, verá isso como um sinal de fraqueza e tentará tomar o seu lugar. Todas as ditaduras são assim. A Coreia do Norte é assim, a China é assim, o Irã é assim e a Rússia também é assim. Por isso, Putin não está preocupado apenas em responder à Ucrânia pela perda de tantas e tão importantes aeronaves. Ele também está preocupado em projetar poder interno para que nenhum adversário veja nisso um sinal de fraqueza. Por mais consolidado que esteja o regime de Putin, mesmo após 25 anos de poder absoluto, há dissidentes pelos corredores do Kremlin, apenas aguardando o momento certo para saírem das sombras. E isso, com certeza, servirá como incentivo extra para Putin responder a esse ataque com força e violência redobradas. Pois é, mas aí ele tem que jogar o jogo da estratégia, né? Se ele revidar, tanto é que ele só ameaça, né? Ele fala aqui, ó, não vou tolerar. Aí acontece uma baixa. Bom, tu imagina se o Putin faz um ataque ainda mais fatal e mortal ou usa um ataque nuclear tático aqui, ou um bombardeio que mate vários civis. Como é que fica a narrativa pró-Ucrânia contra a Rússia? Fortalece. Fala, mano, volta. Glauber, o que você acha do comentário do Mike Bolado? O Kremlin tem recurso e estratégia para forjar um ataque na Rússia para a Ucrânia e despejar ogivas em solo ucraniano e argumentar defesa legítima. Tem como, pô. O ataque da Ucrânia não matou um civil, cara. Só alvo estratégico. Só equipamento, né? Não matou um civil. E assim, se ele fizer um ataque desse nível, bem, era a capacidade de aviação dele, bombardeiros, para poder, lançar ogivas, né? Mísseis com ogivas. É a capacidade de dissuasão dele. Só ele perdeu, teve uma baixa considerável. Se ele precisar usar, vai fazer falta. Mas faz parte. Ele vai ter que dar um prejuízo estratégico também na Ucrânia. Agora, ele pode fazer o que ele quiser, mas assim, a ira do mundo contra ele vai ser maior ainda, né? Lembrei uma outra exigência do Putin, que ele quer. Ele fez uma carta, né? Mandou uma carta, fez um documento que retira as sanções, né? Ele quer ficar com o território da Ucrânia e o Zelensky que tenha uma nova eleição, que não entre para a OTAN, que saia todas as sanções. Pô, acho que ele tá com medo da guerra, pô. Negativo. Se ele tivesse com medo da guerra, ele pedia alguma coisa para a Ucrânia, pô. Agora, ele sofreu uma baixa. O que ele pode fazer? Ele pode
ser frio, igual ele tá olhando aí, ó, com essa cara dele aí, ó. Não é você não, é o Putin, porque você é mesmo, mano. Falei o quê? Já que tu mostrou tu na câmera aí. Irmão, eu não entro em guerra com ninguém. Como que graças estaria a Deus. tua cara no lugar do Putin? A do Putin tá aí, ó. Mostra aí a sua. Seria como? Pô, a mesma cara. A mesma cara de bobo, né? Igual a minha, né? É isso aí, cara. Mas, né, ele olhou ali assim, ó. Calma, Zelensky. Calma. Eu tô só numa operação especial narrativa do Putin. E você vai aos pouquinhos. Pra mim tá bom. Enfim, vamos ver. Vamos ver. A Alemanha tá mais incisiva. OTAN tá aumentando o teu investimento. O Trump, que chegou ali botando uma pressão, já começa a falar que o Putin não quer a paz e que os Estados Unidos só interessa a paz. Só o cessar-fogo. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Parece que o negócio já tá em curso, né? Resta saber quando que o start geral acontece, né?